Meu irmão e minha irmã, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema crucial para a nossa caminhada cristã. O que é pecado? O pecado e a solução em Cristo Jesus. Fique comigo até o final desse vídeo, até o final dessa mensagem, que ao final estaremos orando juntamente ao Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor venha nos limpar, venha nos purificar e guiar em toda a verdade. Afinal de contas, o que é pecado? O pecado é uma realidade que afeta toda a humanidade, afastando-nos de Deus. Mas também vamos falar da esperança e da solução que temos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, nós lemos: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E, de fato, o pecado é a transgressão da lei. O pecado é qualquer atitude, ação ou pensamento que vai contra o caráter santo de Deus e suas instruções. Desde o início, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos como o pecado contaminou a humanidade, quando eles escolheram desobedecer à ordem de Deus. A partir desse momento, o pecado passou a ser uma realidade para todos os seres humanos. Romanos 3,23 nos diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado afeta nossa relação com Deus. Ele nos separa de sua presença e impede que experimentemos a plenitude do seu amor e da sua graça. O profeta Isaías expressou isso muito bem. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, versículo de número 2. O perigo de viver em pecado. Viver em pecado é perigoso porque ele nos escraviza. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Isso significa que sem uma solução, continuamos presos em um ciclo de erro, incapazes de escapar por nossas próprias forças. Além de nos escravizar, o pecado traz consequências espirituais graves. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Aqui, morte se refere não apenas à morte física, mas também à separação eterna de Deus, à condenação eterna. Essa é a realidade terrível de uma vida entregue ao pecado. Muitas pessoas tentam justificar seus pecados ou minimizar sua gravidade, mas a Bíblia é clara: o pecado traz juízo e condenação. Sem arrependimento, não há como escapar das consequências eternas. Mas existe a solução para o pecado: o sangue de Jesus Cristo. Apesar da gravidade do pecado, Deus, em seu infinito amor, providenciou uma solução: Jesus Cristo. A morte de Jesus na cruz é a única solução definitiva para o pecado. O sacrifício de Cristo é o único meio pelo qual podemos ser libertos do poder e das consequências do pecado. Em João 1,29, João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para tomar sobre si os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5,21. Deus fez aquele que não tinha pecado, Jesus, se tornar pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O sangue de Jesus tem o poder de nos purificar e restaurar. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, nós lemos o seguinte: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não importa, meu irmão, o quão profundo o pecado tenha nos manchado,
O sangue de Jesus é capaz de nos limpar completamente. E não apenas isso, o sacrifício de Jesus nos dá uma nova vida. Ele venceu o pecado e a morte, e através de sua ressurreição, nós podemos viver em novidade de vida. Mas qual é o caminho para a redenção? Para recebermos o perdão de nossos pecados, precisamos nos arrepender e crer em Jesus. O arrependimento é mais do que um sentimento de culpa. É uma decisão de virar as costas para o pecado e viver para Deus. Atos 3,19 nos exorta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A boa notícia do Evangelho é que não precisamos permanecer escravos do pecado. Jesus já pagou o preço e oferece libertação e vida eterna. Romanos 10,9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e minhas queridas, o pecado é uma realidade terrível, mas Deus, em seu amor, não nos deixou sem esperança, pois o sangue de Jesus Cristo é a solução para todo pecado. Não importa qual seja a profundidade do erro, Jesus oferece perdão, restauração e uma vida nova. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus ou sente que está preso a pecados, este é o momento de se voltar para Ele. Jesus está pronto para perdoar, para limpar e dar uma nova direção à sua vida. Vamos orar juntos agora, pedindo a Deus que nos purifique, que nos fortaleça e nos guie em seu caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Convido você, meu amado e minha amada, aonde quer que você esteja, vamos orar ao Senhor, vamos buscar graça do nosso Deus, porque só o Senhor pode nos purificar de todo pecado. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te louvamos, Pai querido, neste momento por esta palavra. Acreditamos, Pai Santo, que todos somos falhos, pecadores, Pai querido, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aprendemos nesta mensagem, Pai amado, que pecado é transgressão da Tua lei, pecado é desobediência, pecado é errar o alvo, mas o Senhor Jesus, Ele é a solução para o pecador. Por isso, Deus, nós te louvamos, engrandecemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por Teu Filho santo e bendito que morreu por nós na cruz do Calvário. Pai, nos alcança com a Tua graça, alcança o Teu filho, a Tua filha, alcança, Senhor da glória, os pecadores neste momento. Venha derramar sobre nós o sangue do Cordeiro, para que sejamos purificados de todo pecado, como está escrito na Tua palavra, que o sangue de Jesus, o Teu Filho, nos purifica de todo pecado. Seja qual for o pecado, Deus Santo, seja pecado cometido com palavras, com pensamentos ou obras, cremos que o Senhor é fiel e santo e poderoso para nos perdoar. Pai, nos perdoa, nos limpa, Senhor, limpa o nosso coração, a nossa mente, os nossos lábios, os nossos olhos, Pai querido, que sejamos purificados, espírito, alma e corpo, que sejamos santificados, irrepreensíveis para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, alcance essa vida que não está conseguindo vencer a prática do pecado. Deus amado, no nome de Jesus, liberta ele, liberta ela, liberta ele deste pecado, liberta ela deste pecado, Pai querido, que tem afastado da Tua presença. Senhor da glória, nós cremos que o Senhor é poderoso, Pai Santo, para libertar da escravidão do pecado. Senhor, e esta vida, Pai amado, que ainda não se entregou ao Senhor Jesus Cristo, que ainda não confessou Jesus como Salvador, nós oramos para que o Teu Espírito venha tocar neste coração, convertendo este coração, transformando este coração, Pai querido, transformando esta pessoa em uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai amado, o Senhor é fiel e justo e nós Te agradecemos por Tua bênção,
por tua palavra e por tua graça. Deus, que esta mensagem venha a alcançar muitos corações, Pai amado. Deus amado, que vidas sejam impactadas por esta palavra, que vidas venham entender, Senhor da glória, o risco e o perigo que é viver uma vida na prática do pecado, distante da tua presença. Senhor da glória, traga de volta aquele que está distante, afastado, frio, desanimado, meu Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e misericordioso, e nós aqui estamos te louvando, porque o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário foi um sacrifício perfeito. Cobre com teu sangue esta casa, alcança o teu filho, a tua filha. Deus, que haja libertação dentro desta casa, que haja restauração. Restaura, Senhor, a vida espiritual, restaura a fé, Senhor, renova a fé, a esperança, a comunhão com o teu Espírito Santo. Repreende, Senhor da glória, esse espírito, Pai querido, que tem levado essas vidas a pecar, Senhor da glória, de forma descontrolada. Deus, é no nome do teu Filho Santo que nós pedimos força para vencer a carne, que é o nosso pior inimigo, que convive conosco. Deus, nos ajuda a vencer as concupiscências da carne, os desejos pecaminosos, e que possamos viver uma vida guiada pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado por esta palavra. E muito obrigado por este momento em tua presença, momento de comunhão, momento de oração, Pai Santo, momento que eu creio que o teu Espírito está renovando este coração agora, esta vida que está ouvindo, participando desta oração, Senhor. Renova ele, renova ela, ajuda, Senhor, na caminhada. Estamos vivendo dias tão difíceis na face desta terra, mas nós cremos, Pai querido, que com a tua ajuda, com a força do Senhor, nós iremos adiante, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Muito obrigado, Deus vivo, por este momento abençoado, e pela tua palavra oramos e já agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, com esta palavra. Caso você não seja inscrito ainda no canal, clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Faça parte dessa grande família que cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, se Deus quiser.